Louvar a Deus pela vida da irmã Antônia, pela vida do pastor Arnóbio, toda a diretoria, as irmãs que têm ministrado, orando por mim, têm intercedido, né, todas intercessoras. A vida do Kennedy também, que é bênção também na minha vida, sempre tem auxiliado a gente aqui. E eu quero lhe dizer que o Espírito Santo de Deus, ele tem um renovo específico para você. Eu não sei qual é a área que você precisa, mas ele tem, aleluia. Ele não conduz e nem reúne o seu povo em vão. Foi como eu já ouvi a nossa irmã pregando aqui, né? Dizendo que o Senhor, ele traz o improvável, ele é o Deus do improvável, ele provê o impossível para socorrer um crente que obedece. E eu ouvi muito essa palavra de obediência quando eu vivia ali nas malhadas por trás dos povoados ali de Porto Real do Colégio, morando ali próximo à divisa de Sergipe. Andava ali nos povoados Tibiri, Retiro, naquelas igrejas. E sobre essa palavra eu tenho meditado e praticado, tentado praticar, mesmo com pouca força, com pouca, às vezes assim, a gente se acha incapaz, mas eu disse, Senhor, eu vou obedecer. Não é fácil, mas nós temos que obedecer. E quando a gente obedece, Deus se responsabiliza. E ali cheguei aqui, em Rio Largo, diante de um propósito do Senhor, mas antes de chegar aqui, já andava lá por trás das malhadas, pregando dentro dos sítios, nos matos, nas beiras de rio, debaixo das mangueiras, nas casas de farinha, era chorando, era glorificando, era profetizando, aleluia. E muitas das vezes, quando o Senhor começou a me chamar, ali eu comecei louvando, quando Deus começou a me dar a mensagem, que por mim eu só louvava, que eu achei mais fácil, né? A gente acha mais fácil, não é que não tenha responsabilidade, mas a gente ensaia 10 vezes um hino e aprende. E às vezes tem mensagem que você estuda, trava, dá um branco, estuda, chega na hora, abre a Bíblia e não sai nada. E quando Deus começou a falar que ia me usar na palavra, eu comecei a chorar. E eu não fui renovada muitas das vezes na igreja. Na igreja, sim, Deus falava comigo em oração, eu buscando. Mas às vezes que Deus me avivou, foi dentro do meu quarto, em um colchão velho deitado lá no chão. Da raçúbria. Chegava dentro do meu quarto para dormir. E o Senhor dizia, saia daí do seu âmbito de conforto, porque eu queria estar na cama no colchão fofo, mas o Senhor dizia, não, você vai começar no chão, lá embaixo. Aí eu pegava um colchãozinho velho que tinha, ficava trancado lá dentro do quarto, e caneta, e agenda, e mensagem, e lendo, escrevendo, e muitas das vezes era mesmo que nada, amanhecia o dia, irmã, escrevendo, amanhecia o dia de hoje inchado, amanhecia o dia chorando. Jesus, o Senhor disse que tinha um negócio comigo na palavra, tinha mistério comigo na palavra, e a palavra que ele me disse, obedeça. E é por isso que eu estou aqui. Não é porque nós merecemos, nem temos méritos, porque não somos e nem fazemos nada. Quem faz é o Senhor. Se nós formos a algum lugar ou subir nos púlpitos por nossas capacidades, estamos perdendo tempo. Vamos ficar envergonhados, porque é dois trabalhos, é subir e descer. É como eu escuto a minha sogra falar. Eu creio que ela está assistindo, que ela não perde. Ela sempre diz assim, é melhor subir no altar de cabeça baixa, humilhado, e descer com a presença do Senhor, Deus lhe exaltado, de que você subir exaltado, dizendo que é, que faz, e quando descer envergonhado. Então estamos na dependência de Deus, confiando que Ele em tudo executa sua obra em nós. Encontra no livro de Mateus, Evangelho de Jesus Cristo, aleluia, conforme escreveu Mateus. Diz assim a palavra de Deus: então o reino dos céus é semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram consigo o seu azeite, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram para as prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as vossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes respondeu dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós, ide antes ao que vende e compre para vós. E tendo ela ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta.
Depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse-lhe: Em verdade vos digo que não te conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora que há de vir o seu Senhor. Glória a Jesus. Então, irmãos, observamos uma exortação à vigilância espiritual na minha e na sua vida. Por quê? Neste contexto, a noiva, lindamente vestida, acompanhada de 10 virgens, aguardava na casa dos seus pais a chegada do noivo. Todas as virgens conduziam lâmpadas acesas, mas ainda mais uma reserva de azeite com o seu caminho. Elas não iam simplesmente só com aquela quantidade. Ela ia preparada, ia com a reserva, porque ela sabia que poderia precisar. Talvez não precisasse por causa do horário que o noivo chegava. Às vezes o noivo vinha de longe, mas quando ele vinha no horário como expressa a parábola, meia-noite, aguardava-se, esperava-se mais um pouquinho. Então vivemos que hoje tem pessoas que estão dizendo que Jesus não vai voltar, que Jesus está demorando, que desde criança escutou que Jesus está às portas, mas até hoje não vive mais com a essência, com azeite nas suas lamparinas. Até começou bem, quando aceitou Jesus, profetizava, cantava, se alegrava, era cheio da presença, era cheio de azeite, cheio de fogo. E hoje, muitas das vezes se encontra crentes mortos no sono da indolência espiritual dentro da igreja. Mas hoje, em nome de Jesus, o Senhor dos Exércitos irá trazer à tua mente uma alegria para que você possa sentir de novo esse azeite jorrar dentro de você. Então, irmãos, nesse casamento, que era na cultura judaica, eles preparavam ali aquelas damas de honra para ficar do lado da noiva, que era feito um contrato possivelmente com a noiva e o noivo, o namorado. Era um possível contrato, Cedilma, que eles eram como já se fosse casado. Aí o primeiro ano eles se preparavam, o segundo ano eles agora já iam para o encontro. E quando eles se encontravam na casa dos seus pais, as duas vinham os dois cortejos, o cortejo da noiva e do noivo. Só que o noivo, quando ele vinha para sair às portas, antes dele sair das portas, as damas de honra que representam aqui, as 10 virgens, eram as 10 damas de honra que acompanhavam a noiva. Ela vinha nas suas mãos trazendo azeite e lâmpadas acesas. E ficava naquela expectativa, naquela sede, naquela ansiedade. E ainda diz mais, o noivo, ele vinha muito bem vestido, saindo da casa dos seus pais, acompanhado dos seus amigos, com toque de músicas, iluminando as ruas e as estradas com grande fervor e alegria. E ali muitas das vezes ocasionava que acontecia um atraso. Quando eles iam naquela euforia, naquela alegria, na expectativa do noivo, o noivo atrasava. E era nessa hora que as virgens, as damas de honra tinham que estar preparado com as reservas, como combustível para as suas lamparinas. E eu quero interrogar você nessa tarde. Qual é o combustível que tem sustentado a tua vida? O noivo, irmãos, ele chegava meia-noite, uma vez que ele se reunia na casa da noiva. Esta noiva, ela vinha com um véu, receber a bênção dos seus pais e as felicitações dos amigos. Era entregue ao noivo, que juntamente com toda a comitiva, a conduzia para a sua casa, para depois ir à casa dos seus pais, onde uma vez tendo entrado todos os convidados, eram fechadas as portas e começava a festa. Quando ele chegava na casa dos seus pais, para se banquetear, para sentar na mesa e comemorar a festa, se alegrar naquele banquete, a porta agora era fechada. E quem entrou, entrou. Quem saiu, saiu. E quem saiu, não entra mais. E quem estava dentro não podia sair. Porque o momento agora era comemorar as bordas, as festas dos noivos e das noivas. Era se alegrar. O momento agora era de alegria. E eu já quero aplicar para você, nessa tarde, interrogando a você, chamando a sua atenção neste lugar. Você está do lado de dentro ou você está do lado de fora? Pergunto a você, e você responda ao Senhor, qual é o lado que você está? Você está do lado das bodas? Ou você está do lado de fora, desatenta, desapercebida? Qual é o lado que você está?
Se você estiver do lado de fora, vai ser a hora de você dobrar mais a sua atenção para o que Deus te deu. Se você estiver do lado de fora, chegou a hora agora do mestre chamar a sua atenção e dizer: vai colocando mais azeite, vai enchendo, porque o azeite está pouco. Ainda que você tenha lâmpada, mas se não tiver azeite, não adianta. É a mesma coisa de você morar numa casa, faltar energia, pegar uma vela, sem aquele negócio no meio, sem, como é o nome daquele negócio? Sem o pavio. É a mesma coisa de você estar na escuridão, querendo clarear algo e não ter mais. Como? Está só com candeeiro, Cedilma, está só com a lamparina. Irmã Edileuza. E quando abrir, dentro do candeeiro, cadê o óleo? Sabe o que é que eu quero lhe dizer? É que Jesus não lhe chamou para ser um crente fake. É porque Jesus não lhe chamou para ser um crente para viver de aparência ou de emoções. Não, tem gente até que aparenta ter azeite, ter presença. Tem gente até que você olha e diz: sim, o azeite está transbordando. Mas aperte ela para ver, aperte que você vai ver se vai sair o azeite. O que é que vai sair de dentro? Nem a água que você botar vai servir como combustível. Porque azeite não se dá, não se vende e nem se empresta. Você tem que ir buscar ele, aleluia, se conquistar no joelho. Sabe onde é? É na oração, é na palavra. É que o crente vai se enchendo, é na comunhão com o Espírito Santo. É alguém dizendo: não presta para nada, não sabe pregar, não sabe cantar. Essa daí é julgando o seu passado, é julgando a sua aparência. E aí o Senhor lhe enchendo de azeite, você cheia de azeite. Quando abre a boca, o azeite jorra. Quando canta, o azeite transborda. Quando prega, o inferno abala, demônio corre, enfermo é curado. Aí você vai ver o sinal do azeite. Ai, a súria. Seja lâmpada, mas seja lâmpada acesa. Porque Deus te chamou para ser luzeiro, ser tocha. Não adianta ter uma lâmpada aqui de enfeite. Não, lâmpada de enfeite tem muitas, mas às vezes até queimada. Já entrei em tanta casa, tem um monte de lâmpada tão chique. Aí quando chega lá, aperta lá no interruptor, não acende nada. Você tem que acender nas trevas. Você é luz do grande e Ele te chamou para vencer. Agora tem uma coisa, tenha convicção disso. Tenha convicção disso, que é na luta. É como a irmã Érica falou, é chorando, é sangrando e rindo. Muitas das vezes você não vai subir aqui rindo, não, vai em lágrima mesmo. Mas saiba de uma coisa, o seu problema não é com o seu irmão, é no mundo espiritual. Acontece que quando o azeite está acabando aí dentro da sua lâmpada, em vez de você buscar mais, você quer pegar da irmã do lado. Não, não é assim não, minha filha. O azeite é seu, se vire. É muito bom já chegar e achar tudo prontinho. É muito bom. Vá conquistar o que é seu, é seu. Aleluia. E vemos, irmãos, ainda nesse contexto, que as portas, quando era fechada, ninguém podia entrar. O noivo era chamado de esposo, porque entre os hebreus, o noivo era o primeiro. Era a primeira parte do casamento. Apesar dos noivos viverem em casas separadas e não se tocarem, não tinha contato matrimonial, os noivos só podia ser, o noivado só podia ser desfeito em caso de divórcio. Era a mesma coisa de um casamento. Por isso que Maria, descrita como desposada, quando José quis deixá-la secretamente. Você vai ver no livro de Mateus, capítulo 1, versículo 18, que quando Maria engravidou, José queria sair caladinho, mas não para defamá-la. Eu não vou deixar ela secretamente, para ela não ficar com o nome sujo, para ela não ficar defamada, porque ali já se considerava o esposo. Aleluia. Então vemos nisto que os noivos aguardavam ansiosamente esse dia. E na parte principal, que era como a parte principal do casamento, o milagre, o Cristo ressurreto e encarnado. Esse sim é que é digno de toda atenção. Quando você tem convicção que você está servindo ao noivo, a noiva, irmãos, ela vai se preparando. Eu vejo assim no âmbito, conjecturando o material, quando ela vai casar, prepara um chá de panela, prepara um chá de casa nova. Ela se organiza, porque é organizada, é preparada. Acontece que muitos vai ser pego de surpresa. Acontece que muitos está deixando para se preparar em cima da hora. Acontece que muitos não quer mais pagar o preço da renúncia, porque para se preparar tem que renunciar, tem que abrir mão do seu ego, da sua vontade, da sua carne, do mundo, dos desejos, das práticas do mundo, para fazer a de Deus. E isso
vemos que nesta quantidade, voltando aqui para o texto, a quantidade de 10 damas de honra, significa no contexto hebraico, era o número da perfeição. Significa na história judaica antiga, era um símbolo de perfeição naquele lugar. Então eles tinham aquela cultura, aqueles costumes. Se ia encontrar-se com a noiva, se ia preparar o casamento, tinha que ser 10 damas de honra. Mas não tinha que ser qualquer damas, não, tinha que ser preparadas. Só que o que me chama a atenção é que neste texto a qual lemos, vemos que as 10 dormiram, as 10 tosquearam-se, tosquenejaram, as 10 dormiram. Mas o que eu acho bonito, que eu descobri aqui agora, é que mesmo as 10 dormindo, teve 5 que dormiu tranquila, irmã Cedilma. Dormiu despreocupada, por quê? Porque estava preparado. Quem está preparado descansa. Quem está preparado não tem a preocupação de arrumar, fazer em cima da bucha, como diz no popular. Não, porque ele tem a convicção de separar o seu tempo. Ele dorme, ele descansa, ele ama, ele cuida da família. Ele não fica só na casa de Deus, mas também não fica só no âmbito material. Mas sabe quando precisa descansar? Pode descansar, porque eu tenho azeite de reserva. Eu vou dormir em paz porque a minha lâmpada está cheia e ainda do outro lado tem uma botija ainda que dá para passar mais um tempo. Ai, a súbria. As 10 todas desaperceberam. 5 vai dormir. As 10 dormiram. Mas 5 era preparada. E 5 não estava. Aleluia. E sabe o que é que acontece? Que alguém previamente designado, irmão, aparecer a uma ordem do Senhor, ela tinha que estar atenta. O desígnio dela não era estagnar no sono e ficar ali esperando por alguém desatenta, não. Ela tinha uma direção. As damas de honra tinham que estar agora no posicionamento, porque a qualquer momento ia ouvir o grito. E elas ouviram o grito, ouviram o clamor, ouvirá o noivo vem. E agora? O noivo chegou. E elas? Estava com a lâmpada na mão, estava, mas estavam apagadas. Porque não tem como acender sem azeite. Não tem como ter alegria sem azeite. O que voltou-se para ela, o que entrou dentro dela, a perspectiva dela agora foi de desespero. Elas entraram naquele âmbito, ouviu o grito, aí vem o esposo e todas as virgens com as suas lâmpadas acesas, saíram ao encontro, a comitiva do noivo. Essas virgens, todas que estavam lá, era conhecida da noiva, e saíram ao encontro do noivo com muita alegria, e estavam anunciando o casamento do lado da noiva. Estava dizendo: o casamento está previsto, o casamento da noiva está em andamento, está faltando chegar só o noivo, mas a noiva já está pronta. A noiva, ela não vai se aprontar, ela tem que estar preparada. 5 prudentes, 5 sábias, 5 vigilantes, 5 que estavam em alerta, mas também tinha 5 insensata, inconsequente, que não tinha conhecimento, que poderia ficar sem azeite no momento, porque não se preveniu. Ela não imaginou no que poderia acontecer, mas porque não tinha sabedoria e nem vigilância. Porque quando você tem sabedoria e vigilância, você vai fazer hoje já pensando no amanhã. Você não pode prover o amanhã, mas se você for uma pessoa preocupada sabiamente, você vai fazer o quê? Eu tenho que me policiar, se eu estou preparada mesmo. Ela não tinha conhecimento do que ia acontecer, não teve sabedoria para se preparar. Estavam desprovidas e não tinha mais como fazer nada. Aleluia. As 10 representam os membros da igreja aqui na terra atualmente. As 5 prudentes representam os crentes fiéis, sinceros, constantes, revestidos de santidade e do Espírito Santo. E as 5 loucas representam os crentes mornos, crentes de nome, sem vestidura espiritual e sem justiça de Cristo. Ai, a súria. De qual lista você está? Aleluia. De qual lado você está? Glória a Deus. As virgens loucas juraram-se. Elas juraram estar pronta. Elas juraram estar preparada para se encontrar com o noivo.
Dentro dela, elas tinham certeza que tudo estava ok. Dentro dela, tinha certeza que não faltava nada. Dentro dela, ela tinha certeza que estava santa, estava prudente. E muita gente está assim, enganado a si mesmo, dentro na casa do Senhor, mas não sente mais a presença. Certo que está salvo. Eu quero lhe dizer, a sua quantidade de ano de crente não vai lhe dizer se você vai para o céu. Uma caridade para o irmão, uma bolsa de alimento, não já botou o seu nome no livro da vida, já está lá. Mas a sua garantia de salvação é cotidiana. Ai, irmã, mas eu sou fiel nos dízimos, glória a Deus, vai ser próspero e abençoado. Eu faço caridade, glória a Deus. Eu estou dentro da igreja 24 horas. Mas seja prudente, não seja um crente religioso. O religioso acha que não precisa de nada, que já está bom, que já jejuou, que já santificou, que já renunciou. Todo dia eu e você tem que ser santo, ser santo. Aleluia. O Espírito Santo não me chamou e nem te chamou para ser louca. Ele te chamou para ser noiva do Cordeiro. Aleluia. A lâmpada representa a vida espiritual do crente. O azeite é símbolo do Espírito Santo, na sua missão de ungir, iluminar, aliviar, suavizar, purificar, curar, proteger, separar você e eu para obras divinas. É esse azeite que diz é com ela, o projeto é com ele, eu entreguei a ele, e Deus se revela, e Deus fala, e Deus abençoa, santificando, purificando, libertando, aleluia, na justiça, na prudência, no amor, na obra e na prática. Ser crente de boca, eu sou crente pentecostal, sou, mas seja crente santo. Sabe por quê? Sabe o que é que eu quero entender com essa palavra? Você pode ter azeite, pode estar presente na igreja 24 horas, no banco, mas quando convoca para oração não aparece um. Cadê a prudência no joelho? Ai, a súria de cá. Dera mandar a subriande. Ser prudência, ter lamparina cheia, ter azeite dentro da lâmpada, não é somente estar dizendo, eu sou crente, eu estou na igreja, eu faço tudo, eu amo meu próximo, mas é ter vida no altar, é ter vida de oração, é ter vida de renúncia, e quando for convocada, não murmurar, quando for convocado, dobra o joelho e clama. Eu vejo muitos dizendo, eu sou prudente, mas na hora da oração corre tudinho, aí não vejo prudência nenhuma, foge tudo. Quando você procura, só Jesus sabe por onde está. Eita Jesus. Pensando que tudo está bem e as lâmpadas apagadas. Pensando que tudo está bem, tudo se acabando e o azeite indo-se embora se acabando. E o Senhor está dizendo, onde é que você acha que vai achar o azeite de última hora? Lá, suriande como na vasséria. O óleo do Espírito Santo que Deus te deu é seu. A lâmpada é sua. Zele você. Guarde você do seu coração, da sua mente. Zele você da sua vida espiritual. Não espere que alguém venha zelar, fazer por você aquilo que é para você fazer. O seu filho não vai ser salvo por causa de você. Você não vai salvar seu marido. Você tem o seu compromisso. A lâmpada é sua. Encha ela. Não perca tempo na presença. Porque ainda tem, ele tem. Ele ainda tem azeite para quem busca. Muita gente está vazio. Não tem mais porque não busca. Aí quer ter, quer fazer, quer aparecer. Deixa ele aparecer em você. Não tem coisa melhor do que o Espírito Santo. Ele mesmo vinha encher a sua lamparina. O noivo tardou e as lâmpadas das imprudentes se apagaram por falta de quê? De azeite. As outras estavam lá, olha, dormiu, mas dormiu com as lamparinas cheias. Aí o noivo tardou, o azeite se acabou, mas ela ainda tinha reserva, pegou a reserva, encheu de novo a lamparina, enquanto das outras se apagou. E agora, como elas ficaram? Desesperadas, ficaram atônitas, ficaram sem azeite no momento inesperado. O noivo apareceu sem elas esperar, e neste momento as virgens prudentes estavam prontas, acesas, como azeite de reserva. Dormiu, mas tinha azeite.
Eu quero dizer para você que está em casa, se você estiver cocheando em dois pensamentos, em cima do muro, é hora de descer, desce. O Espírito Santo te chama para te renovar nessa tarde, fazer uma aliança contigo, desce do muro, porque é tempo de encher-se de Deus, esvaziar-se de você e se encher dele. Porque tem gente se enchendo aí, se enchendo do seu ego, do seu egoísmo, se enche de si mesmo. Ele é, ele faz, eu sou, eu tenho, eu posso. E quando vai olhar o azeite, aí, lá embaixo, e a lâmpada apagada. O seu lugar é na luz. Ele te chamou para a luz, ele não te chamou para as trevas. A porta da salvação mantém ainda do lado de dentro. Não tem porta de salvação do lado de fora. É dentro, é na presença. É na presença do noivo. O banquete é Ele quem dá, o banquete é Ele quem tem. Ele quem supre para mim e para você. Aleluia. O Espírito Santo de Deus está trabalhando em vidas neste lugar. E começaram a compreender que não dava mais tempo. Não dava mais tempo, os tempos têm se abreviado. As portas, irmão, vai se fechando de repente. Aleluia, porque muitos não estão atentos à volta de Jesus. Muitos se cansou de esperar. Aquelas noivas que estavam como loucas inércias se cansaram, cogitaram. O noivo não vai vir, não vai chegar nem tão cedo. Deixa o azeite aí, porque não vai precisar não. Aleluia. E o Espírito Santo te diz: manda te perguntar nessa noite, nessa tarde, tem azeite aí nessa lâmpada? Será que tem como incendiar ainda? Tem como o Espírito Santo tocar e ainda fumegar sobre esta lamparina que está nas tuas mãos, ainda sair ainda? Ou só tem fumaça? Porque o Espírito Santo vai começar a soprar. Vai soprar nessa escuridão. Vai pegar você. Vai pegar a sua casa, a sua família. Quando você começar a encher a sua lamparina de azeite. E viver para Ele, não de aparência. Porque quem vive de aparência é hipócrita. Quem vive de aparência prega, ensina o que não vive. Mas devemos e precisamos se apaixonar por Jesus todos os dias, sem interesse, sem troca de alguma coisa. Tem gente que até busca, pula, é cheio, canta, faça isso, faça aquilo, mas no interesse de uma cadeira, no interesse de um carro, no interesse de aparecer, no interesse de competir. Quando você é apaixonado por Ele, você não vai precisar de pedir a ninguém, porque você tem, é seu. Alguém pode até desejar, alguém pode admirar. Me dá um pouquinho, minha irmã, desta unção. Me dá um pouco desta presença. Me dá um pouco dessa sabedoria. Me dá um pouco dessa eloquência. Como é que eu faço para fazer, para cantar assim, para pregar assim, para ensinar assim, para amar desse jeito? Ele deu a você. Ninguém pode impedir. Ninguém pode impedir o que Deus tem para você na sua casa. Procure se manter na presença, firme e forte, se voltando para o Senhor enquanto é tempo. Se volte quantas vezes for preciso, dentro de casa, no meio da rua, chorando, se alegrando, dentro da igreja, onde for, diga: Jesus, me resgata, me alcança, me chama. Volta para Ele. Ele te chama porque Ele investiu em você. Tem gente que até, às vezes até ora, jejua, medita, mas só que às vezes, irmão, não sente, não deixa a sua lâmpada transbordar, encher, porque ele se limita. Quando Jesus está já enchendo ele, meu Deus, misericórdia, Jesus. Infelizmente, quantas pessoas assim? Quando Jesus está enchendo ele, aí ele esvazia, pega o azeite, desperdiça o azeite todinho. O azeite é tão precioso. A presença do Espírito Santo é tão precioso. Não seja imprudente, aleluia. Seja sábio em qualquer tempo e fora de tempo. Seja conduzido com a presença do Espírito Santo de Deus. Qualquer momento, irmão, o noivo ia aparecer às portas. E estava cada vez mais aquelas noivas atentas. E elas entravam naquele lugar e ficava com as suas lâmpadas nas mãos. Outras
na maioria das vezes, já chegava cantando louvores, mas chegava com suas lâmpadas. Era aquela fileira de 10 damas, tudo parecendo uma tocha na mão, tudo acesa, tudo adorando com alegria, porque na maioria das vezes era noite os casamentos. Aleluia. Por quê? Você pode dizer, irmã Magali, o tempo está passando, a noite está chegando, aleluia, mas o Senhor, Ele te aguarda para a cerimônia. Oh, aleluia, a cerimônia espiritual é o céu quem faz. O azeite é combustível na minha e na tua vida. A presença do Espírito Santo é luz na minha e na sua lâmpada. Não viva sem luz na sua casa. Porque o salmista diz no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. É a palavra dele que é luz. A palavra dele é lâmpada, é luz para o seu caminho. As trevas não resistem à palavra de Deus. Todas precisavam estar preparados naquele lugar. Não era só as 5, tinha que ser as 10, mas infelizmente só estava 5. Porque no momento que elas menos esperou, o Senhor chegou. Aleluia. E eu digo a você, o desespero foi grande. E muitos já estão vivendo esse conflito dentro de si, esperando a chegada do noivo. Mas aqueles que estiver revestido, preparado na palavra, orando, guardando a sua vida no Senhor, ele vai estar livre de ficar sem azeite. Ele vai ter. Agora é só dele. Não tem como dividir. Aleluia. Então, irmão, nesse processo cerimonial, sabemos que o Senhor, Ele ensinou através dessa palavra. Ele disse ali para eles, não era traduzindo como Jesus fosse um polígamo, não. Porque tem gente que, embora naquela cultura, muitos homens tinham mais de uma mulher. Mas não se refere para a noiva. Se refere para damas de honra e não expressa que essas mulheres eram as noivas de Jesus. Como tem gente contraditória a palavra, aplicando de forma errônea, falando que era 10 noivas e conjectura até de forma errada. Não tem nada a ver com isso. Jesus é único. E Ele é apaixonado pela sua noiva, pela sua igreja. Como diz no livro de Apocalipse, que já está ataviada, está preparada, é a noiva adornada, separada para ir para as bordas do Cordeiro. A noiva entra, aguarda o noivo, e ela naquele momento agora se apresenta diante dele, convicta que ela estava pronta e preparada para o recebê-lo. O de repente do Senhor, quantas das vezes você vê Deus recolhendo, guardando até no altar? Porque Ele está fazendo assim agora, o povo está pregando, cantando, puf, cai. Aí você está aqui com a irmã hoje, abraça, beija, sábado no outro dia, só sabe a notícia que já está na glória. Deus já voltou para os que dormem nele, e vai guardar muitos para não perder. Só que muitos vai ser pego de surpresa, e Ele vai pegar mais. E vai ter hora que não vai dar tempo, porque o Senhor, Ele tem alertado a sua igreja, que é tempo de colheita, que é tempo de salvação. E a responsabilidade está em nós como igreja do Senhor. Nós não somos obra do acaso, por isso não podemos desfalecer as nossas forças. Temos que estar prudentes, temos que estar sábia, com sabedoria, e manter acesa nossas lâmpadas em dias bom ou dia ruim, independente da ocasião. O Senhor sabe que vai ter dia que nós vamos falecer nossas forças, vai ter dia que vamos cansar das provações, mas não podemos cansar de Cristo. Porque tem gente que responsabiliza Deus, sentencia Jesus, passa na prova, se afasta da igreja, passa na prova, começa a murmurar, não quer mais cantar, não quer mais fazer a obra, sai dos departamentos, culpa os líderes, culpa o pastor, sai falando de A, sai falando de B, muda de igreja, vai para uma igreja, vai para outra, um dia está no canto, um dia está no outro. Cuidado, desperte deste sono de morte, deste sono de indolência. Se desperte. O noivo chegava com os presentes para a noiva e não deixava ela desapercebido. Quando ele ia à casa da família, ele já levava os pertences, abençoando a noiva, assinando o contrato que se ele morresse, toda a herança que era dele ia ficar para ela. Porque era como se fosse nos dias de hoje, quando morre um homem e a mulher fica viúva, a herança ficava para ela.
Ele já assumia uma responsabilidade, mesmo sem estar junto, mesmo sem contato. Ele já determinava diante dos pais, diante dos amigos: eu assumo a responsabilidade com a sua filha. Ela é minha noiva e eu me responsabilizo por ela. Abençoava e deixava ela, se por um acaso ele morresse, ela seria herdeira dos seus bens. Porventura o Senhor dispensará um dos seus servos de mão vazia? Porventura o Senhor não dá a mim e a você a recompensa daquilo que eu e você tem feito para Ele aqui? Será que Ele não sabe dos desafios, da labuta, do choro, do desespero, do desprezo, da angústia, da maldade de alguém contra a sua vida, o contra-ataque, a vergonha para querer fazer? Mas você tem um dono que assumiu a dívida, pagou a promissória e disse: você é meu herdeiro, eu te comprei e tudo que é meu te pertence. Aleluia. E Jesus, como noivo, declarou para sua noiva, fazendo o seu papel de amar a mim e a sua vida, de nos perdoar, sendo nós ainda pecadores. Se fez maldição por mim, por você naquela cruz. Aleluia. E nos deu a herança da salvação. Nos presenteou. Aleluia. Nos abençoou. Nos resgatou. Glória a Deus. Porque tudo que Ele fez foi por amar a mim e a você. O noivo chegou. Glória a Deus. Quando as virgens estavam fora. Aleluia. Cuidado para não estar fora quando Ele chegar. Não esteja do lado de fora. Elas estavam fora em busca de quê? De azeite. Porque foi justamente na hora que elas saíram para comprar. E não conseguiram encontrar mais. Só que elas ainda ouviram sim a voz do noivo. E elas ainda até voltaram para tentar se encontrar com ele. Só que não deu tempo. Porque quando ela chegou, achando que estava preparada, ele já tinha fechado a porta. Que não foi diferente que aconteceu no dilúvio em Gênesis capítulo 7, versículo 16. Elas até ouviram a voz dele, mas não viram. Porque saíram logo na hora que ele chega. E quando ela voltou, sabe o que foi que ele falou? Eu fecho aqui no versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora em que há de vir o vosso Senhor. Glória a Deus. Sabe por quê? Quando ela chegou, no versículo 11 diz assim, ó, e depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, ó Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo disse-lhe: em verdade eu lhe digo que eu não te conheço. Aleluia. Sabe o que é isso? É que muitas das vezes, irmãos, nós perdemos tempo com coisas supérfluas. Perdemos tempo com aquilo que não edifica. Não acabe com o seu azeite, porque ainda dá tempo de você buscar. Não se pode pagar, não se pode comprar, mas se pode buscar no joelho. Você pode deixar o Espírito Santo brilhar em você. O inimigo vai se enfurecer, o inimigo vai pasmar para querer apagar o brilho do Espírito Santo. Aleluia. Mas a palavra do Senhor diz: não extingueis o Espírito Santo, não apague a presença, porque ele vem. O noivo vem e ele está às portas para me resgatar e lhe resgatar. A sonolência espiritual fez com que aquelas virgens ficassem. Porque sabemos, irmãos, que a trombeta vai soar a qualquer instante. E vai anunciar a volta do Senhor. E os chamados e os salvos irão ao seu encontro. Aleluia. E Ele te chama nesta tarde para te dizer: deixa eu me encontrar contigo. Nessa situação, deixa eu te abraçar. Nesta humilhação, busca o azeite. Porque a minha presença vai te dar suporte. E o Espírito Santo te diz assim, irmã Érica: o Espírito Santo de Deus que te trouxe nos braços, que cuida de você e dos seus, e te diz assim: mulher, morre gente, se muda gente. Vem aqui para dar um abraço nela aqui, irmã Cedilma. Morre gente, Érica, se muda gente e se converte gente. Mas a promessa que Ele te fez, Ele vai te
Ele vai fazer se cumprir na sua vida. Ele vai te dar nas tuas mãos. E hoje, no meio dos teus, eu cancelo o funeral e entro com livramento, entro com vida, entro com justiça e entro com provisão. Eu sou socorro. Venha para aqui, para abraçar ela aqui. Eu sou socorro, minha filha, e te digo assim: tu sabes o que eu tenho contigo. Era a Érica pregando aqui, contando o testemunho dela, e eu vendo diante dela um caixão. Rabai Assúria, como se ela estivesse na frente de um funeral. De Rabai Assúria, eu fui interrogar a Deus: não me deixe, Senhor, abrir a minha boca se o Senhor não estiver me revelando. Mas o Senhor disse assim: e assim, Magali, teu velório. Mas diga a ela que eu estou cancelando o velório, cancelando a morte. Rabai Assúria, o inimigo até arquitetou, até programou, mas eu cheguei primeiro, mulher, por amor das tuas lágrimas e da tua sinceridade, porque na minha presença eu te vejo como uma menina. Rabai Assúria, muitos veem como dureza, muitos julgam a aparência, não compreendem sim. Mas na minha presença, quando tu chora, eu te pego no colo como uma criança, no meu colo te acalento. E ainda te digo assim: tu sabe que o que eu tenho contigo na terra é estreito, não sabe? Tu sabe de onde eu lhe tirei, como eu quero te usar, como eu me revelo a ti. Por que se detém? Por que se prende? Esqueceste do preço que já pagaste. E te digo assim, mulher: se prepara para algo novo, porque nesse processo eu estou gerando um projeto, e ainda hoje dou livramento ao teu assim dentro da tua casa. E te digo assim: faz a minha obra, faz a minha vontade, não questione para quem vai pregar, aonde vai pregar e para quem eu vou lhe usar, mulher. Fala tudo que eu mandar na terra, porque eu me responsabilizo. Quando não compreender, me pergunte, não coloque a mão, não abre a boca, não murmure, e não questione, porque tu sabe como eu te provo. Os teus estão debaixo de uma promessa. Eu te resgatei do ventre da tua mãe, já te disse. Te chamei como profetisa minha, mas se limita, se prende, se tranca. Que caverna é essa? Que escuridão é essa que quer te aprender, te acorrentar, te ocultar? Eu tenho algo novo para a tua vida nesta tarde. Eu tenho socorro, eu tenho força, eu tenho cura, eu tenho paz. O inimigo disse: vou atormentar, vou tirar a paz dela. Ela nem dorme e nem come. Mas o Senhor está dizendo: eu sou a tua paz, eu sou o teu alimento. Porque tu disseste assim: eu vou me alimentar de quê? Da palavra. É a minha palavra que te sustenta. E tu me disseste assim: Senhor, tu sabe que eu não aguento. Tu sabe que se acontecer isso, eu não suporto. Eu não suporto chorar na beira do caixão do meu filho. Eu não suporto que o inimigo toque, leve e serve. Olha as promessas que o Senhor te fez. Ele disse: faça para mim, encha tuas lâmpadas de azeite, se prepara, fica no posicionamento que eu te chamei e deixa eu lhe usar como eu quiser. Porque contigo eu me assunto. E o que tu tem comigo e eu contigo, tu entende. Homem não compreende. Se tu for explicar, homem na terra não vai saber. Mas eu sei a história que eu ouvi da tua boca. E tu sabe a promessa que eu te fiz. Tem crente aqui debaixo da promessa, que está esperando, está aguardando e dizendo: o tempo está passando. Ele está dizendo: o tempo é meu, a hora é minha, chego como eu quero. Só esteja pronto para se encontrar comigo, porque a sua preocupação é a volta dele. Quando você se preocupa com a volta dele, ele cuida do resto. Quando você se preocupa da volta do mestre, ele entra com providência.